Olá, vamos agora dar início ao capítulo 5. O capítulo 5 ele trata sobre flip-flops e dispositivos correlatos. Dentro do capítulo 5, nós estamos interessados em cobrir esses tópicos que estão listados em tela. Dentro do objetivo do capítulo, nós temos os seguintes: construir e analisar um latch com portas NOR e com portas NAND. Seria o elemento de memória mais simples possível de ser construído, usando portas lógicas e outros elementos que nós já conhecemos. Em seguida, nossa intenção é descrever o funcionamento dos flip-flops. Dentre os flip-flops, nós estamos interessados nos flip-flops do tipo SR, set reset, JK, flip-flop T e flip-flop D. Nosso maior interesse no contexto da disciplina é no flip-flop D, que é o tipo de flip-flop que acaba sendo utilizado para formar registradores, ou seja, para formar elementos de memória capazes de armazenar mais informação ou mais bits. A intenção ainda do capítulo é discutir as diferenças entre carga e transferência serial e paralela de dados. Nós pretendemos ainda apresentar as características dos sistemas síncronos e assíncronos, construir divisores de frequência e contadores usando flip-flops. Aqui só vale um parênteses que, embora nós vamos discutir alguma coisa sobre divisor de frequência e contadores usando flip-flops, a intenção é abordar isso com mais detalhes no capítulo 7. Nós vamos só mostrar como que diagramas de transição de estados eles podem ser usados para descrever o funcionamento desses contadores. E, por fim, a intenção é discutir alguma coisinha sobre a temporização em flip-flops. E para ilustrar o problema que nós queremos tratar nesse capítulo, eu trago aqui um exemplo. E esse exemplo ele nos pede para projetar um sistema. Esse sistema seria utilizado para chamar a comissária de bordo, por exemplo, dentro de um avião, coisa do tipo. E esse sistema ele tem a seguinte lógica: um toque no botão chamar acende essa lâmpada aqui, indicando que você está chamando a comissária de bordo. Uma vez que ela venha te atender, ela vai então pressionar o botão cancelar uma vez e vai desligar essa lâmpada aqui que foi utilizada para a sinalização. A ideia é o quê? Projetar esse sistema de chamar a comissária. E a gente observa aqui que esse sistema ele precisa ter alguma espécie de memória, porque nós estamos falando em botões que são daqueles botões do tipo pressão. Então você aperta e solta ele. E esse sistema ele tem que ser capaz de reter qual foi a última ação executada. Então pressionamos aqui o chamar, acende o LED, e esse LED tem que ficar aceso até que a comissária venha até a sua poltrona e pressione o botão cancelar. E a pergunta é, como que nós fazemos isso? Com base nos elementos que nós já discutimos até aqui. O que a gente já sabe? Que uma porta lógica ela responde a um nível lógico, só que uma porta lógica por si só não tem capacidade de armazenar informação alguma. Ela simplesmente responde instantaneamente ao que é apresentado na entrada dela. Então a ideia aqui seria o quê? Encontrar uma forma de arranjar essas portas lógicas, tal que a gente consiga então construir um sistema que tenha memória. Para ilustrar esse problema, eu montei aqui no LogicSim esse mesmo enunciado. Então, um toque no botão chamar tem que acender a lâmpada, um toque no botão cancelar tem que desligar a lâmpada, e no meio do caminho aqui nós temos então um sisteminha digital que vai ser projetado para fazer essa chamada ou para gerenciar essa lâmpada. E o que a gente verifica aqui é o seguinte, é que se eu apertar no botão chamar, então a lâmpada fica acesa. Eu já soltei o botão chamar, mas a lâmpada segue acesa. Até que alguém venha e pressione o botão cancelar e a lâmpada ali apaga. A questão agora é, o que tem dentro desse sistema de chamada aqui que mantém essa lâmpada acesa, mesmo eu tendo já soltado o botão, ou seja, pressionei, acendeu, soltei o botão, a lâmpada já ficou acesa. E dentro do sistema de chamada da aeromoça, nós temos essas duas portas NOR aqui, que foram arranjadas usando esses caminhos de realimentação aqui. Então, o que a gente observa na porta NOR de cima? Que nós temos a entrada do botão chamar, esse botão de pressão, e a outra entrada dessa porta NOR está conectada à saída da porta NOR de baixo. Olhando agora para a porta NOR de baixo, o que a gente percebe é que tem o botão cancelar como entrada aqui, e a outra entrada é a saída da porta NOR de cima.
E por conta dessa conexão, usando esses ramos de realimentação, a gente assegura que aquele estado que foi executado por último, ele se mantenha ou ele seja sustentado ao longo do tempo. Como que a gente pode ver isso funcionando? Da seguinte forma. Ao pressionar aqui o botão chamar, apareceu um 1 aqui na entrada. Esse 1 forçou instantaneamente um 0 aqui na saída. Esse 0 serviu de entrada para essa NOR aqui. E a outra entrada já era 0. Então 0 ou 0 é 0. Quando eu faço a negação aqui, aparece 1. E por conta disso eu agora sustento esse 1 que estava aqui na saída dessa porta NOR. O fato de estar sustentando esse 1 aqui nessa entrada de baixo dessa porta NOR aqui, eu então forço com que eu sustente aquele 0 na saída da porta NOR de cima. E com isso, nós asseguramos que essa lâmpada fique ligada até que alguma ação contrária ocorra. Agora vamos avaliar o que acontece ao pressionar o botão cancelar. Ao pressionar o botão cancelar, vai aparecer um 1 aqui nessa entrada. Ao aparecer esse 1 na entrada, eu forço a saída dessa porta NOR a ir para 0, para o estado 0. E, portanto, o que eu teria aqui seria um 0 ou 0, dado que o botão de cima está solto. Esse 0 ou 0 implicaria aqui em assegurar uma saída 1. Essa saída 1 aqui sustentaria esse 1 na entrada dessa NOR de baixo e, portanto, nós asseguraríamos que essa saída da porta NOR de baixo permaneceria no estado 0. E para verificar isso, o que a gente pode fazer é pressionar aqui o botão cancelar e a gente percebe que o LED agora apagou. Da mesma forma que a gente consegue construir um LED com portas NOR, que é isso que nós estávamos discutindo, nós também conseguimos construir um LED usando portas NAND. O comportamento é similar e a ideia é que esse LED com portas NAND ele também seja capaz de segurar ou reter um bit de informação ou estado, o último estado que foi aplicado na entrada. E para verificar esse comportamento, basta a gente clicar aqui no botão chamar, percebe que ambos os LEDs aqui estão acesos. Depois, ao pressionar o cancelar, desliga ambos os LEDs. Podemos chamar de novo a comissária. Esse valor ele fica sustentado na saída até pressionar o botão cancelar. E assim a vida segue. Então, nós percebemos, por simulação, que ao arranjar duas portas NOR usando esses caminhos de realimentação, é então possível armazenar um bit de informação, ou seja, reter ou sustentar qual foi a última ação aplicada nesse sistema. E com isso, a gente pode concluir então que esse sistema agora está em tela, ele tem memória, visto que a saída não depende apenas das entradas atuais, mas sim do que aconteceu no passado. Ou seja, uma vez que nós pressionamos o botão chamar, o LED aqui ele foi ligado e ele permaneceu ligado até que uma ação contrária, ou seja, a ação de pressão no botão cancelar foi realizada, tal que então o LED fosse desligado. Na prática, a maioria dos sistemas digitais é construído usando circuitos lógicos combinacionais e elementos de memória, mais ou menos arranjados nesse formato aqui. Então, o que nós temos? Nós temos entradas externas, tal como nós tínhamos antes, em outros sistemas que nós projetamos. Temos aqui um conjunto de portas lógicas, que será utilizado para, então, realizar aquela lógica combinacional do circuito. E essas portas lógicas, elas podem enviar informação para os elementos de memória, assim como podem receber informação dos elementos de memória. E a partir disso, então, são produzidas as saídas, diretamente ali dos circuitos combinacionais, ou mesmo olhando para os resultados que estão armazenados na memória. Então, o que é importante deixar claro e reforçar é que em circuitos combinacionais, a saída depende apenas dos valores atuais das entradas, enquanto que em circuitos sequenciais, a saída ela depende do que aconteceu ao longo do tempo, ou seja, do que estava presente na memória naquele momento em que você computou a saída. Como nós já mencionamos, uma porta lógica ela não tem capacidade por si só de armazenar informação, contudo, a gente pode arranjar essas portas lógicas em certas topologias a fim de possibilitar que esses arranjos, então, armazenem algum tipo de informação.
Isso é feito aplicando o conceito de realimentação e, a partir disso, dá-se origem aos LETs. Os LETs são elementos assíncronos. Assíncronos por quê? Porque uma vez que eu aplico alguma ação na entrada, isso já se propaga diretamente para a saída. E aos flip-flops, que são elementos síncronos, ou seja, além de realizar alguma alteração na entrada, precisa existir algum pulso de clock para que essa ação aplicada na entrada se propague para a saída. Para construir os LETs, que são os elementos mais básicos de memória, nós podemos fazer isso utilizando portas NOR, tal como ilustrado aqui, ou utilizando portas NAND, tal como ilustrado aqui. Esses LETs, eles têm duas entradas, então a entrada S e a entrada E, então a entrada SET e a entrada RESET, e eles têm como saída a saída Q e a saída Q barrado, uma é o inverso ali da outra. E independente da forma de construção, seja com portas NOR ou com portas NAND, te verifica que o ponto-chave aqui está nesses caminhos de realimentação que existem aqui, que fazem com que aquele último valor aplicado na entrada ele seja sustentado na saída por mais tempo, ou seja, mesmo que eu não esteja mais aplicando aquela informação na entrada. A topologia do LED com portas NOR e com portas NAND é similar, exceto que as saídas elas aparecem em posições trocadas no LED com portas NAND, ou seja, no LED com portas NOR eu tenho a saída aqui no ramo de baixo, enquanto no LED com portas NAND eu tenho a saída aqui no ramo de cima. A lógica de operação das entradas SET e RESET ela é invertida quando eu comparo o LED com portas NOR e com portas NAND. Nós vamos discutir isso agora em detalhes. Pegando agora para exemplificar o caso de um LED SR, ou seja, SET e RESET, construído com portas NOR, a gente tem aqui a topologia utilizada e a ideia é discutir como que ele opera, ou seja, como que ele funciona. Então esse LED SR, ele tem duas entradas, uma entrada S e uma entrada R. A ideia aqui é que essa entrada faça o SET e essa entrada faça o RESET. Esse LED ele tem duas saídas também, então Q e Q barrado. E a gente observa aqui os ramos de realimentação. Para indicar o estado prévio, ou seja, o estado em que aquele LED estava antes de eu aplicar alguma coisa na entrada, nós vamos utilizar a notação do Q0. Então esse Q0 indica o estado prévio. Como nós temos duas entradas, então nós temos uma tabela verdade com SR nas colunas, só que nós também temos uma coluna extra aqui que é a coluna do estado prévio. Afinal de contas, se a gente pensar aqui, nós temos isso aqui, ou seja, essa realimentação, como uma entrada do nosso sistema. Então, construindo essa tabela verdade agora para as entradas S, R e Q0, nós conseguimos avaliar o que acontece para as diferentes combinações com a saída Q e, consequentemente, com a saída Q barrado. A intenção, então, é ir substituindo os valores de S e R e levando em conta Q0 para montar essa tabela aqui e avaliar o que acontece em cada linha dessas aqui, ou seja, qual é o valor que o LED SR com portas NOR irá apresentar na saída Q, dependendo do que é aplicado na entrada. E agora, para avaliar como que esse LED SR se comporta, vamos observar aqui o que acontece na primeira linha. Então, o que nós temos aqui é S igual a 0, R igual a 0, e o nosso Q0 ele vale 0, ou seja, o estado prévio que nós tínhamos armazenado no LED é 0. Por conta disso, o que nós verificamos? Que esse 0 que aparece aqui, ele também vai aparecer aqui. Então, eu teria uma operação 0 ou 0 negada, que produziria 1 aqui na saída, negado. Esse 1 na saída aqui é barrado, apareceria aqui na entrada, 1, e seria 1 ou 0, negado, sustenta então o 0. Ou seja, nesse primeiro caso, o que nós observamos na saída é, se a entrada S, a entrada R e o estado Q0 é 0, o resultado observado na saída Q também é 0, enquanto que Q barrado é 1. Agora vamos olhar para a segunda linha aqui. O que nós teríamos? S0, R0, e como estado prévio, nós tínhamos 1 aqui. Então, nós temos 1 aqui. Esse 1 ele se propaga pelo caminho de realimentação,
E nessa NOR de cima, nós teríamos então a operação 0 ou 1 negada. Então, 0 ou 1 é 1, negado é 0. Então, apareceria na saída aqui um 0. Esse 0 se propaga aqui para o ramo de baixo. Então, eu teria 0 ou 0. 0 ou 0 negado é 1. E, portanto, eu teria como resultado aqui na saída aqui 1 também. Então, nós teríamos nessa situação 1 e 0. O que a gente verifica já nesse primeiro caso? Que quando eu tenho uma condição onde o S e o R são mantidos em repouso, ou seja, em nível baixo, eu verifico que a saída aqui ela é simplesmente uma reprodução do que eu tinha aqui na condição Q0. Ou seja, se eu tinha Q0 igual a 0, eu mantenho a saída aqui como 0. Se eu tinha Q0 igual a 1, a saída aqui vai ser 1. Ou seja, para esse primeiro caso aqui, eu poderia reduzir esse resultado simplesmente a dizer que a saída vai ser Q0 se S e R forem mantidos em valor 0. Vamos agora olhar o que acontece nessa terceira linha aqui. Então, o que nós teríamos? S0, R1 e o estado prévio aqui seria 0. Agora, observe o seguinte, que nessa situação que nós temos em tela, não importa o que vem nesse ramo de cima da realimentação, afinal de contas, 1 ou qualquer coisa é 1, negado vira 0. Então, eu teria nessa saída aqui 0. Esse 0 vai aparecer aqui nesse ramo de realimentação, 0 ou 0 é 0, negado vira 1. Então, nós teríamos nesse primeiro caso aqui a situação onde o Q assume valor 0 e o Q barrado assume valor 1. Agora vamos olhar essa quarta linha. Nessa quarta linha nós temos S0, R1 e o que nós temos no estado prévio é o valor 1 também. E aí o que a gente verifica aqui de novo? Que não importa o que está vindo pelo ramo de cima, 1 ou qualquer coisa é 1, negado vira 0. Esse 0, no instante seguinte, ele vai aparecer aqui, ficaria 0 ou 0, 0 ou 0 negado vira 1, aparece um 1 aqui. Então, o que nós teríamos nesse caso também seria 0 ou 1. Aí alguém poderia questionar que esse 1 ele poderia se propagar para cá e apareceria um 0 instantaneamente aqui. E isso sim poderia acontecer instantaneamente, mas logo em seguida, o que aconteceria é que esse 1 da entrada que está sendo aplicado aqui força essa saída aqui a ser 0 e, portanto, no ramo de cima aqui nós teríamos 0 ou 0 no instante imediatamente seguinte. E aí isso forçaria essa saída a virar 1. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que pode ser que num pequeno instante de tempo, no ramo de cima, nós também tenhamos a condição de 0, só que no instante imediatamente após isso, ou seja, assim que o sinal se propaga pelo caminho de realimentação, aquele valor de cima ele vai ser forçado a ser 1, e por conta disso, então, nós teríamos esse caso que está em tela aqui. O que a gente percebe, então? A gente percebe que, ao realizar essa operação de reset aqui, ou seja, ao aplicar um nível alto na entrada R, isso provoca a saída Q a assumir o valor 0, independente do que nós tínhamos aqui no estado prévio. Ou seja, ao realizar a operação de reset, o LET com portas NOR, ele assume como saída o valor 0. Vamos olhar agora o que acontece aqui na quinta linha. Então, nós teríamos S1, R0 e o estado prévio aqui é 0. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que no ramo de cima aqui não importa o que está vindo pela realimentação, afinal de contas 1 ou qualquer coisa é 1, negado assume valor 0. Ou seja, eu forçaria o Q barrado a assumir valor 0. Esse valor 0 vai se propagar aqui pelo caminho de realimentação. Então, eu teria 0 ou 0, 0 ou 0 negado, vira 1. Então, eu forçaria a saída Q a assumir o valor 1. Então, nesse caso aqui, eu teria 1 e a saída Q barrado, valor 0. Na sexta linha, o que nós temos? Nós temos S1, R0 e o estado prévio Q0 assume valor 1. O que a gente percebe novamente aqui? Não importa o que vem pelo caminho de realimentação, porque 1 ou qualquer coisa é 1, negado vira 0,
e, portanto, a saída Q barrada assumiria valor zero. Esse zero se propaga pelo caminho de alimentação. Nós teríamos aqui 0 ou 0, 0 ou 0 negado, vira 1. Com isso, nós teríamos que o Q assume valor 1. Então, nós teríamos 1 e 0 aqui. Com isso, o que a gente percebe? Que ao realizar a operação de set, ou seja, ao colocar a entrada S em nível alto, a saída Q assume valor alto, independente do que nós tínhamos aqui no estado prévio desse let. Portanto, nós poderíamos reduzir esse caso aqui a 1 como saída, ou seja, sempre que nós aplicamos nível alto na entrada S, ocorre o set do let e, portanto, eu tenho nível alto na saída. Agora, vamos observar essas duas condições finais aqui. E aí, o que eu quero chamar a atenção? Essas duas condições finais, elas são condições inválidas ou proibidas. Por quê? Porque se eu colocar um aqui e um aqui, não importa o que acontece nos ramos de realimentação, automaticamente essa saída da porta norte de cima vai ser forçada para zero e essa porta de baixo também vai ser forçada para zero. Só que eu não posso ter 0 ou 0 aqui, né? Porque Q e Q barrado tem que ser opostos. Então, essa condição ela é uma condição ambígua, é uma condição que não produz o resultado que a gente espera, ou seja, a gente não consegue armazenar nada ali. Na prática, o que vai acontecer? Vai acontecer que uma dessas portas, ou S ou R, vai voltar para nível 0 em algum momento, e a entrada que voltar por último para nível baixo é a que vai decidir qual vai ser o estado final que esse let vai exibir. Então, o que acontece aqui é que, quando eu tenho S1 e R1, independente do que vem pela realimentação, eu tenho 0 na saída de cima e 0 na saída de baixo, e, portanto, isso é uma condição ambígua, é uma condição proibida. Eu não posso utilizar o let nessa condição que nós temos aqui. Então, nesse caso aqui, não faria sentido utilizar esse tipo de dispositivo para armazenar algum tipo de informação. Só para facilitar, eu deixei nesse slide a análise pensando nos dois primeiros casos aqui, e o que a gente percebe é que quando S e R assumem valor zero, o que a gente observa na saída é o próprio valor que nós tínhamos no estado prévio. Nesse caso aqui, nós estamos assumindo que a entrada R é pulsada em nível alto, ou seja, a entrada R assume nível alto. E aí, nesse caso, o que a gente verifica é que a saída aqui ela assume valor zero, independente do que nós tínhamos aqui no estado prévio. Então, nesse caso, nós poderíamos reduzir isso aqui simplesmente a zero. Nesse caso aqui, nós estamos assumindo que a entrada S é pulsada em nível alto. Então, está aqui o S pulsado em nível alto. Isso vai forçar a saída Q a assumir nível alto. Então, esses dois casos aqui nós poderíamos reduzir simplesmente a 1. E nesse último caso aqui, o que nós temos é que, ao pulsar em nível alto, tanto S quanto R, nós não sabemos o que vai acontecer aqui na saída. Afinal de contas, ambas as saídas, Q e Q barrado, estariam forçadas em nível zero. Isso na prática não é possível. O que aconteceria é que em algum momento uma dessas entradas voltaria para nível baixo e a entrada que demorar mais para voltar é que vai definir o estado final desse let ali, né? O estado que ficou armazenado nesse let. Nessa condição aqui, ou seja, quando a gente faz o pulso em nível alto, tanto no S quanto no R, o resultado que nós temos aqui é ambíguo e, portanto, não nos interessa operar com esse dispositivo nessa condição que está listada aqui. Nesse slide aqui, eu trago um resumo disso que nós acabamos de discutir. Então, nós temos aqui a operação de um let SR com portas NOR. Esta operação ela pode ser resumida através dessa tabela verdade aqui. Então, o dispositivo é esse. Como entrada, nós temos S e R. Como saída, nós temos Q barrado e Q. O estado prévio, nós denotamos por Q0. E aqui nós temos um resumo de como que esse dispositivo vai operar, ou seja, como que esse let vai operar. Se a entrada S e a entrada R estão em nível baixo, basicamente o que acontece é que a saída Q mantém o estado prévio, que nós tínhamos aplicado nesse let. Caso a entrada R seja pulsada em nível alto, então nós forçamos um reset, ou seja, a saída Q vai apresentar nível zero. Caso a entrada S seja pulsada em nível alto, isso força com que a saída assuma nível alto, ou seja, nós estamos fazendo set. E a condição aqui 1 e 1, ou seja, quando eu faço o S e o R igual a 1, o que nós temos é uma condição ambígua na saída Q, é uma condição inválida que vai provocar uma oscilação ali. E na prática o que vai acontecer é que em algum momento uma dessas entradas ali vai voltar para nível baixo, e a que demora mais para voltar para nível baixo é a que vai definir o estado final ali que esse let vai armazenar. Nesse slide aqui eu trago então um exemplo,
E a ideia é determinar qual é o comportamento da saída Q frente às entradas 7 e R7 aplicadas nesse LET com portas NOR. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a entrada 7, a entrada R7. Nós queremos observar o que acontece na saída Q ao longo do tempo. Vamos assumir que o estado prévio do nosso LET seria 0 e, portanto, até que ocorra alguma ação de 7 ou de reset, pode afirmar que a saída Q ela tem como valor aquele estado prévio, ou seja, o próprio 0 ali. Uma vez que ocorre essa operação de set, o que acontece é que a saída agora ela passa para nível lógico alto, então nós teríamos nível lógico alto, até que alguma ação contrária ocorra. Então, o que a gente verifica? Que nesse ponto aqui ocorre a operação de reset, e ao realizar o reset, a nossa saída aqui, então, retorna para nível baixo, e ela fica em nível baixo até que alguma ação contrária ocorra. Nós vamos observar aqui o seguinte, que ocorre um novo reset. Resetar a saída implica colocar ela em nível 0, mas ela já estava em nível 0, então ela só mantém aquele nível 0 que nós tínhamos ali. Aí, nesse ponto aqui agora, nós temos uma operação de set acontecendo, e ao realizar a operação de set, o que acontece é que a saída ela passa a assumir nível alto até que alguma operação contrária ocorra. Observe que não temos operação contrária mais aqui, logo esse nível alto aqui ele vai ficar sustentado por mais tempo. Aqui eu deixo o resultado disso, mas é exatamente essa discussão que nós acabamos de fazer. Então, ocorre o set aqui. Ao ocorrer o set, a saída fica em nível alto. Ocorre o reset aqui, vai para nível baixo, fica em nível baixo, até que ocorra nova ação aqui para setar a saída para nível alto. Aí a pergunta é, quantos bits um LET é capaz de armazenar? A resposta é um tanto óbvia, é capaz de armazenar 1 bit. Ou seja, poderíamos dizer então que um LET seria a unidade elementar de memória. Assim como nós podemos construir LETs com portas NOR, nós também podemos construir LETs com portas NAND. A topologia é essa dada aqui. Então, observem que ao invés de portas NOR, nós temos agora as portas NAND. E ao invés da saída que está no ramo de baixo, ela agora aparece aqui no ramo de cima. Com respeito à forma de operação, nós podemos usar também essa tabela verdade aqui, S, R e Q0 como entradas, e a saída seria o Q e o Q barrado. E o que a gente vai perceber aqui é que, em relação ao LET com portas NOR, o LET com portas NAND ele opera com a lógica em nível baixo. Ou seja, agora alguma ação é provocada na saída quando as entradas são colocadas em nível baixo. Vamos agora começar a analisar pensando nesses dois primeiros casos aqui. E o que a gente percebe nesses dois primeiros casos aqui? Que ao colocar 0 nessa entrada e 0 nessa entrada, não importa o que a gente tem no ramo de cima e no ramo de baixo, esses zeros nas entradas SR vão forçar que a saída a assumir valor 1 e 1. Então, Q e Q barrado assumiriam o valor 1 e 1. E isso geraria uma condição ambígua e, portanto, é uma condição inválida para a operação desses LETs com portas NAND. Ou seja, nesse caso aqui, nós não poderíamos operar ou utilizar o LED com portas NAND. Vamos discutir agora essas outras duas linhas aqui, ou seja, esses outros dois casos. Nesses casos, nós temos aqui entrada 1 e aqui 0. Esse 0 aqui faz com que não importe o que venha pelo ramo de realimentação, isso vai forçar com que a saída aqui assuma valor 1, afinal de contas, 0 end qualquer coisa é 0, negado, vira 1. Portanto, o que nós teríamos na saída Q seria 1, e na saída Q barrado, nós teríamos 1, end 1, negado, assume valor 0. Então, nós teríamos aqui 1 e 0. E o mesmo acontece nesse caso aqui. Então, a saída é 1, uma vez que a gente faz a operação de set aqui. Agora, seguindo, nós temos que a entrada aqui, R, é feita em nível baixo. Então, R é 0, S é 1. Nesse caso, não importa o que vem pelo ramo de realimentação. Então, 0, end qualquer coisa, negado é 1. Então, nós teríamos a saída Q barrado 1. Esse Q barrado vai ser realimentado aqui. Então, seria 1, end 1 é 1, negado é 0. Portanto, o fato de aplicar uma operação de reset, ou seja, pulsar em nível baixo R, nós temos como saída 0. E Q barrado assume valor 1. E o mesmo vai acontecer nesse caso aqui. Então, portanto, ao realizar o reset, ou seja, ao pulsar as entradas em nível baixo,
o que acontece é que nós realizamos o reset e a saída Q, portanto, assume valor zero. E aí, no último caso aqui, nós temos a entrada S em nível alto, entrada R em nível alto. Na primeira linha, nós temos que o Q0 assume valor zero, então nós teríamos aqui valor zero. E a gente percebe que esse zero aqui vai se propagar pela linha, vai provocar então 0 end 1 é 0, negado produz 1, esse 1 se propaga aqui pelo caminho de realimentação, então nós teríamos aqui 1 end 1, negado é 0, ou seja, o valor 0 então ele acaba sendo sustentado aqui na saída Q e o valor 1 na saída Q barrado. No último caso aqui nós temos R1, S1, Q0 assume valor 1, então nós teríamos aqui 1 nessa saída, estado prévio. Esse 1 aqui se propaga pelo caminho de realimentação e com isso nós teríamos na porta NAND de baixo 1 end 1, dá 1, negado é 0, então o Q barrado assumiria valor 0. Esse 0 se propaga pela linha, então nós teríamos 0 end 1 é 0, negado é 1 e, portanto, nós estaríamos sustentando, então, aquele 1 na saída aqui. Isso implicaria em 1 e 0 aqui. Logo, esse último caso aqui, ele pode ser reduzido ao resultado do estado prévio. Afinal de contas, o que nós tínhamos no estado prévio acaba aparecendo aqui em Q, quando o S e o R são mantidos em nível alto. E com isso, nós observamos agora que, em comparação ao LED com portas NOR, a lógica de operação agora é em nível baixo, ao invés de nível alto, como nós tínhamos no LED com portas NOR. E o caso ambíguo, o caso inválido, o caso proibido, no caso de portas NAND, é na condição em que S e R assumem valor zero. Para deixar isso registrado, então eu trago aqui o primeiro caso, onde S e R são pulsados em nível baixo. Aqui, a gente observa que as saídas elas ficam ambíguas, é uma condição que a gente não vai utilizar. Já nesse caso aqui, a entrada S é pulsada em nível baixo, então nós temos aqui a entrada de 7 sendo pulsada em nível 0, isso implica a saída aqui a assumir valor 1. Quando R é pulsada em nível baixo, o que a gente tem aqui então é que nós estamos realizando uma operação de reset e, portanto, a saída Q assume valor 0. E, por fim, caso S e R sejam mantidas em repouso em nível alto, o que a gente verifica aqui é que esse fato de S e R serem mantidos em repouso, nós temos então, como resultado na saída Q, exatamente aquele estado prévio que nós tínhamos anteriormente, ou seja, são iguais aqui o estado prévio e o resultado observado na saída Q. Então, com isso, nós conseguimos resumir essa operação do LET SR com portas NAND, tal como descrito nessa tabela verdade aqui. E dessa tabela verdade aqui, nós temos então os 4 casos centrais para analisar. SR em nível baixo é uma condição inválida, porque as saídas Q e Q barrado ficam ambíguas. Quando eu faço S0, eu seto o LET, ou seja, a saída Q assume valor 1. Quando eu faço R em nível baixo, eu faço o reset do LET, então a saída assume valor 0. E quando eu sustento SR em nível alto, nós então mantemos aquele estado prévio que tinha na saída do LET. Aqui eu trago diagramas de tempo para ilustrar essa ideia de setar e resetar o LET. Nesse caso, nós ainda estamos tratando do LET com portas NAND. O que nós temos nessa primeira figura aqui de cima é um caso onde nós estamos realizando uma operação de set no LET. Ou seja, a entrada reset é mantida em nível alto, ou seja, está em repouso. E a entrada set ela é pulsada aqui para nível lógico baixo. Isso força com que a saída Q passe do nível lógico 0 para o nível lógico alto 1. Ou seja, nós estamos setando a saída Q para nível lógico 1. O oposto ocorre na saída Q barrado. Então, antes ela estava em nível lógico alto. Ao realizar a operação de set, o que ocorre é que Q barrado assume agora valor 0. Ou seja, ela passa de nível lógico alto para nível lógico baixo. Caso a saída Q já esteja em nível lógico alto e uma operação de set seja realizada aqui, o que ocorre é que essa saída aqui, ela simplesmente é mantida em nível lógico alto, ou seja, não existe alteração alguma naquela saída. Quanto à operação de reset, a entrada set é mantida em nível lógico alto, ou seja, está em repouso, e a entrada reset ela é pulsada
de nível lógico alto para nível lógico baixo para realizar então a ação. Ao pulsar isso em nível lógico baixo, isso força com que a saída aqui, Q barrado, assuma valor 1 e, portanto, a saída Q assuma valor 0. Afinal de contas, esse 1 se propagaria para cá, então nós teríamos 1 end 1 é 1, negado é 0, ou seja, nós simplesmente mantemos aquela saída Q em nível lógico baixo. Caso a nossa saída previamente estivesse em nível lógico alto, ao realizar essa operação de reset, isso força com que a saída que estava em nível lógico alto passe agora para nível lógico baixo. Para fixar essa forma de operação do LET SR com portas NAND, eu trago aqui um exemplo. Nesse exemplo, vamos assumir que o estado prévio desse LET era Q0 igual a 0, e nos é pedido para determinar qual seria a forma de onda da saída, que, caso as entradas set e reset tivessem esse comportamento que está em tela aqui. Aí, um ponto só a se comentar é que essa barra aqui em cima da entrada set e da entrada reset indica que essas entradas elas são ativas em nível lógico baixo, o que faz todo sentido, já que nós estamos trabalhando com um LET construído com portas NAND. Ou seja, para provocar uma ação na saída, nós precisamos aplicar agora nível lógico baixo. Então, quanto à saída aqui, o que a gente verifica aqui? Se o estado prévio era 0, até que ocorra alguma ação contrária, esse estado vai permanecer em 0. Então, pelo menos até esse ponto aqui, a nossa saída aqui assume valor 0. Aí, nesse caso aqui, o que nós estamos realizando? Uma operação de reset. A operação de reset, ela força com que a saída assuma valor 0. A saída já era valor 0. Então, ela vai continuar sendo valor 0 até que uma operação contrária ocorra. Então, continuamos com a saída 0 até esse ponto aqui. Aí agora, o que a gente verifica? Que é aplicado um pulso em nível lógico baixo na entrada 7. Ao aplicar um pulso em nível lógico baixo na entrada 7, isso força com que a saída aqui assuma valor 1, ou seja, no nível lógico alto na saída. E esse nível lógico alto na saída, ele vai se sustentar até que alguma operação contrária ocorra. Então, o que a gente percebe aqui é que tem uma nova operação de 7, mas já era 1 mesmo a saída, então ela continua sendo 1, até esse ponto aqui, quando uma operação de reset está sendo realizada. Então, ao realizar o reset, essa saída que era 1 passa para nível lógico baixo e permanece em nível lógico baixo até que alguma outra ação de 7 ocorra. Aqui eu deixo esse resultado, mas é exatamente isso que nós acabamos de discutir. Então, só para fixar o conceito sobre o funcionamento de LETs SR, eu trago aqui algumas perguntinhas, e a ideia aqui é a seguinte: qual seria o estado de repouso das entradas S barrado e R barrado e qual seria o estado ativo? E aí vale lembrar, né, que quando a gente tem essa barra sobre a variável de entrada, isso quer dizer que aquela entrada ela é ativa em nível lógico baixo, ou seja, que a lógica dela de operação é ao contrário. Logo, o que a gente pode concluir aqui é que o estado de repouso dessas entradas aqui seria nível lógico alto. E qual seria o estado ativo? Como tem essas barras aqui negando a operação, isso quer dizer que o estado ativo dessas entradas seria o nível lógico baixo. Quais são os estados de Q e Q barrado após o reset? Bom, após o reset, o Q assume valor 0, independente do tipo de LET utilizado, e por consequência, o Q barrado assume nível lógico 1. No item C, a pergunta é: a entrada S barrado nunca pode ser usada para gerar Q igual a 0? É verdadeira ou falsa? O que a gente sabe? A gente sabe que a entrada S é a entrada de set, ou seja, a entrada que é usada para definir a saída 1. Portanto, essa afirmação ela é falsa, afinal de contas, essa entrada S ela nunca pode ser usada para produzir saída 0. Para produzir saída 0, nós temos que realizar um reset, ou seja, nós temos que usar a entrada R para fazer o reset daquele LET. O que poderia ser feito para garantir que um LET SR com portas NAND sempre comece no estado Q igual a 1? Bom, bastaria o quê? Bastaria realizar uma operação de set no LET, ou seja, momentaneamente aplicar um S barrado aqui igual a 0. Isso faria com que a saída Q passasse para o valor 1. Ou seja, ao inicializar o sistema, basta dar um pulso
em nível baixo na entrada S, isso faz o set do let, implicando que a saída assuma valor 1.